Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no AgroBand as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instala a CPI para investigar a situação da cadeia produtiva do arroz no estado. Produtores reclamam do preço da saca e da alta tributação. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz no país. Ceasa do Rio Grande do Sul lança programa para melhorar a estrutura de armazenamento e distribuição de produtos. O projeto também quer impulsionar as vendas dos agricultores familiares para outros mercados, inclusive incentivando a compra direta pelo consumidor. União Brasileira de Avicultura vai entregar documento ao governo federal, apontando problemas de logística e infraestrutura. A entidade estima perdas superiores a $1 bilhão ao ano para o segmento. Professores universitários desenvolvem projeto que transforma cama de frango em energia. A ideia é reduzir os custos dos produtos e economizar com a luz nas propriedades. Seja bem-vindo! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil. Nós começamos o programa de hoje falando de um assunto que nos últimos 2 anos vem preocupando os produtores de arroz do Rio Grande do Sul. O preço pago pelo grão que não está cobrindo o custo de produção. Este ano, a área plantada na nova safra deve sofrer redução superior a 10%. Muitos produtores insatisfeitos com o preço da saca, que chegou a ser vendida a R$ 17,00, quando o preço mínimo é de R$ 25,80, acabaram abandonando as plantações e migraram para outras culturas. Tarde ou não, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instalou uma CPI para investigar a situação da cadeia de arroz no estado. O principal objetivo é descobrir como o preço do grão caiu tanto comparado com outros países do Mercosul e por que a carga tributária é tão alta. Na última quarta-feira, os deputados gaúchos instalaram a CPI do arroz. O objetivo é apurar as causas da atual situação econômica e investigar toda a cadeia produtiva do Rio Grande do Sul, que é a maior do país. Pelo conjunto de deputados e deputadas que vão compor a CPI, terão na Casa Legislativa, terão na presidência, terão na mesa diretora todo o apoio necessário para enfrentar as principais dificuldades, os principais estrangulamentos, as principais questões de caráter estrutural que muitas vezes têm colocado em oposição a produção do arroz com a indústria do arroz e com a comercialização do arroz. O IRGA, através do trabalho que fez historicamente na área da pesquisa, na área da extensão, da política setorial, temos muito a oferecer para a CPI. A maior reclamação dos produtores são as altas cargas tributárias dos insumos importados e o preço mínimo pago pela saca de arroz, que nos últimos anos não cobre os custos de produção. Hoje há uma expectativa de não haver retorno de rentabilidade na atividade. Nós temos uma redução de área hoje, não é só pela questão econômica, como também pelo déficit hídrico, mas nós temos uma redução hoje de área em torno de 130 mil hectares, e isso vai tirar de emprego direto da lavoura e indireto mais de 30 mil empregos. A coleta de dados para a CPI vai até dezembro e a comissão tem no máximo 180 dias para apresentar o relatório. Nós vamos enfrentar todas essas questões. Nada vai passar em branco. E o que se espera é que a CPI tenha um viés técnico e econômico e não político, como tradicionalmente tem as CPIs do Poder Legislativo. No dia da instalação do CPI do arroz, a Federarroz divulgou o recorde nas exportações do grão no Brasil. Superou a marca de 1.100.000 toneladas de arroz em base casca exportadas nos últimos 8 meses. Este volume é praticamente o total esperado pela Conab para a venda externa entre março de 2011 e fevereiro de 2012. O Rio Grande do Sul lidera com mais de 90% das vendas internacionais. E a evolução deve colocar o Brasil num posto de destaque no ranking mundial de exportadores, entre o 5º e o 6º lugar, superando inclusive o Uruguai e a Argentina,
tradicionais concorrentes. A previsão das lideranças do setor é chegar próximo de 2 milhões de toneladas, diminuindo o estoque de passagem entre as safras e aliviando a pressão baixista no preço pago ao produtor. A África segue sendo o principal destino do arroz brasileiro. Estão abertas as inscrições para o selo ambiental da lavoura de arroz irrigado do Rio Grande do Sul, safra 2011-2012. Os produtores têm até o dia 3 de novembro para participar da seleção. O certificado será conferido aos agricultores que estiverem de acordo com a legislação ambiental. A iniciativa do governo do estado, através do IRGA, visa incentivar os arrozeiros quanto ao uso de práticas corretas na propriedade e também na lavoura, além de promover a sustentabilidade ambiental. Para outras informações, confira o regulamento para a concessão do selo ambiental e a ficha de inscrição disponíveis no portal do IRGA na internet, www.irga.rs.gov.br. A União Brasileira de Avicultura vai entregar ao governo federal, durante o Congresso Brasileiro do Setor, na próxima semana em São Paulo, um documento com 63 itens sobre os problemas de logística que afetam o segmento. A entidade estima perdas superiores a $1 bilhão por ano. O documento destaca a necessidade de aumento do calado em alguns portos, além de ampliação de terminais de cargas, expansão de linhas ferroviárias para escoamento da produção de grãos e revisão de valores de pedágios para o transporte de cargas em rodovias, entre outras medidas. As proposições da UBABEF também incluem sugestões para a racionalização de processos. O documento será entregue ao ministro Mendes Ribeiro durante o 22º Congresso Brasileiro de Avicultura, que acontecerá aqui em São Paulo, tendo como tema a competitividade de avicultura brasileira. Hoje nós estamos perdendo em torno de 1,2% do que exportamos. Isso é significativo, $1 bilhão, mais ou menos, em logística que nós estamos perdendo, em entraves que são criados, que podem ser desarmados num espaço, às vezes, curto. Mas nós vamos apresentar agora, no Congresso, todas as conclusões desse grande, profundo, exaustivo trabalho da UBABEF sobre logística, sobre os gargalos que nós estamos tendo e também apontando soluções que nós reivindicamos do governo ou de quem quer que seja. Eu insisti muito com o ministro da Agricultura, que efetivamente, por questões de saúde, está afastado temporariamente, mas meu amigo particular, de que nós temos que passar a viver a era da transformação. E o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, se recupera bem da cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele deve continuar afastado das atividades por mais alguns dias, portanto, não deve estar no Congresso de Avicultura em São Paulo. O secretário executivo, José Carlos Vaz, que ocupa o cargo interinamente, tem cumprido intensa agenda no país. E Mendes Ribeiro está otimista com a recuperação, já pediu, inclusive, adequações na agenda futura para participar de compromissos que haviam sido marcados anteriormente. O governador Tarso Genro entregou esta semana para a direção da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul um documento com as respostas à pauta do Grito da Terra Brasil 2011. E aqui ao meu lado está o vice-presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, para fazer exatamente uma avaliação sobre estas respostas do governo do estado. Bom dia, obrigada por estar aqui no Agroband conosco. Bom dia, Lismara, e nós que agradecemos a oportunidade. Vocês fizeram uma avaliação positiva, principalmente quanto aos itens que dizem respeito à agricultura e à pecuária. Outros, como a questão da saúde, vocês dizem que ainda precisa de alguns ajustes. O que ficou pendente? Na verdade, a gente fez uma avaliação após receber a pauta com os nossos coordenadores, né, e analisamos a pauta como um todo. E ainda vamos discuti-la ela mais com a questão também no nosso Congresso. Mas tem pontos interessantes que nós avançamos, podemos destacar que no governo do estado nós temos o Plano Safra, né, que veio de encontro com a nossa pauta, né, com aquilo que nós precisávamos e que o agricultor precisava. Pela primeira vez nós temos alguns projetos definidos
como a questão do investimento no leite, né, que é importante para a agricultura familiar. Nós temos a questão da agricultura para a diversificação, que é importante. E nós temos alguns pontos que ainda nós vamos ter que trabalhar mais. Nós temos outro ponto que a gente pode destacar, né, Zimar, que é importante para os nossos agricultores, a equalização dos juros, né? Ainda tímido, mas que nós temos que avançar um pouco mais, porque o governo ele colocou o limite de R$10 mil no programa Mais Alimentos. Mais Alimento, né? E nós queremos avançar para o próximo ano ultrapassar a barreira dos 10 para atingir um pouco mais de agricultores, mas foi um começo, é o segundo estado que está fazendo. Primeiro foi a Bahia. A Bahia, o governo do estado está tomando essa decisão, isso é importante para nós e vai ajudar. Ele não significa um vulto muito grande de recurso, mas que no momento é o início e que nós queremos pegar ele como experiência e avançando. E o que ficou de pendência ainda para negociar? Nós temos a questão que para nós hoje é primordial, que a FETAG está entrando na questão da reforma agrária, né? Um novo modelo de fazer a reforma agrária e que nós temos com um projeto encaminhado que está na mesa da presidente Dilma e que é importante o empenho do governo estadual nesse projeto, que é uma área de cachoeira de 1.497 hectares, né? E que aqui nós temos que avançar. Tem recursos pouco ainda para vir do Estado e que nós precisamos que o governo nos ajude nesta caminhada. Então, mas mais do que dar terra, é importante promover a permanência do produtor, dar condições que esse agricultor fique na terra, produzindo, conseguindo mercado, inclusive, para os seus produtos. É exatamente isso, porque é uma cadeia, né? O que nós queremos com esse assentamento da FETAG? Ele justamente vai de encontro a isso. Nós queremos assentar lá esses produtores que já estão produzindo em terra de terceiros. Nós temos hoje, principalmente na região central, na questão do arroz, que 60% dos produtores são em terras de terceiros e que pagam entre 20% a 30% de arrendamento. Vai diminuir o custo de produção lá no final. Vai diminuir o custo, é isso que nós queremos. Hoje, o que os assentamentos fazem? O assentamento pega o pessoal sem terra, e a gente não está criticando, é uma maneira de fazer reforma agrária, é uma maneira de inclusão, mas que o nosso público, esse público que hoje está produzindo, não tem terra e também são sem terra. Então a prioridade nossa da FETAG é fazer um assentamento com produtores que vão de encontro a essas questões, que estão na terra, são filhos de agricultores, que a área está pequena do pai e que a gente pode produzir. O senhor falou no arroz. O que vocês esperam dessa CPI do arroz instalada na Assembleia Legislativa? Nós esperamos que ela seja uma CPI, é uma CPI que o momento diz que é perigoso, está em véspera da eleição. Mas a gente espera na CPI, com os deputados que a gente tem nessa legislatura, que a CPI seja uma CPI que realmente esteja imbuída de buscar e levantar os problemas da cadeia. Nós achamos que se eles fizerem isso, os deputados irem de acordo com essa ideia de deixar a questão política de lado, mas focar na questão dos problemas, nós vamos levantar problemas importantíssimos para desfrear. Encerrando a nossa conversa aqui, como é que está a situação do acordo, a operacionalização do acordo para renegociação da dívida dos pequenos agricultores? Foi fechado um acordo com o governo federal, né, que nós elencaríamos as dívidas até R$25 mil. Quem tem dívida até R$25 mil, poderia buscar um novo financiamento para quitar essas dívidas. Em 10 anos de pagamentos com juros de 2% ao ano e que para o produtor buscar esse financiamento, ele pagaria 3%. Uhum. E também nos 3 primeiros anos não tem carência, mas a gente negociou com o governo uma prestação simbólica, em torno de 5%. E avançou bem essa semana? Como é que ficou? Avançou, nós estamos no aguardo ainda de sair a resolução que deveria ter saído na quinta-feira do Conselho Monetário Nacional, ainda não saiu. E esperamos que saia na terça, né? Senão vai se tornar uma novela. Muito obrigada ao vice-presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, conversando aqui conosco, trazendo essas informações, essa avaliação de tantas ações realizadas ao longo da semana. E agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere a agenda agropecuária para este final de semana, também a previsão do tempo, e você vai ver que professores de uma universidade do Brasil estão desenvolvendo um projeto que transforma a cama de frango em energia. Nós já voltamos.